Salve, galera! Bem-vindos à Rádio Contagem Viva. Aqui é um espaço para a gente falar sobre cultura, memória e identidade da nossa cidade. Eu sou Tamires Soares. Olá, pessoal. E aí? Eu sou Luiz Pires e juntos vamos explorar histórias, movimentos culturais e temas de importância para a nossa comunidade. Essa iniciativa foi contemplada pelo edital 001-2024, Movimenta Multilinguagens, e 003-2024, que é o Bolsas Culturais. Nos acompanhem nas redes sociais e nas principais plataformas de áudio. Além disso, nós temos aqui muita coisa bacana, vocês vão gostar e esse tema aí vai ser bem interessante. Hoje o papo é sobre arte, resistência e sobre o corre dos artistas independentes. A gente vai falar sobre rap, poesia, hip hop, as batalhas de rima, e para isso a gente tem convidados sempre especiais aqui. A gente tem o André Camilo, ele é produtor cultural, grafiteiro, aspirante artista, cofundador e organizador da Batalha do Coletivo AB, que é do Água Branca, não é isso? Isso mesmo. Bem-vinda, André. E a Lu Zanella, MC, cantora, compositora e jurada de batalhas de rap. Bem-vinda, Lu. Obrigada. Maravilhosa. Gente, a gente sempre pede que o convidado se apresente e fale pra gente qual é a conexão que ele tem com Contagem. E as honras aí, Lua? Meu nome é Lu Zanella, sou bacharel em cinema e audiovisual e atualmente eu trabalho fazendo pocket shows assim, nas cidades e também sendo jurada das batalhas de rap. Minha conexão com a cidade, de forma cultural, se veio através da Moara, assim, eu acho que quando ela me chamou para trabalhar, ela me chamou para trabalhar na área de cultura, assim. Então, eu tive que pensar movimentos culturais para a cidade. Então, eu já organizava a batalha de rima, que era a Batalha do 402, e depois eu desenvolvi o Festival da Semana Negra na Casa da Democracia, que a gente exibiu alguns curtas independentes feitos por pessoas pretas, assim. Então, minha conexão com Contagem, culturalmente falando, se veio através da Moara, assim, primeiramente. Legal. Então, o André, aqui, sou produtor cultural, né, assim, em desenvolvimento, participando das atividades culturais aqui da cidade de Contagem, através do hip hop, através dos movimentos artísticos presentes aqui na cidade. Também, atualmente, estou estudando pedagogia, estou no 5º período, então, daqui a pouco, mais um pedagogo aí, militante, né, formado, que vai contribuir para a luta, né, na educação, para a gente pensar novas possibilidades, né, tanto para Contagem quanto para esse mundão todo, né? A gente não fica preso em um lugar só, a gente quer voar, a gente quer construir coisas em novos espaços também. Minha conexão com cultura aqui em Contagem vem através do hip hop, sim. Acho que vem, assim, primeiro da minha comunidade, né? Escutando as músicas que meus vizinhos escutavam, né? Deu esse ar de, não, tá acontecendo alguma coisa diferente aqui. O que é? Vamos participar? Vamos conhecer? Então, foi aí que a cultura entrou na minha vida, a música entrou na minha vida, escutando o rádio do vizinho, escutando o que os meus amigos no bairro estavam escutando também, sabe? E produzindo, né? E fazendo, né, cultura na cidade. Então, foi aí que eu tomei ciência que tinha um movimento diferente aqui na cidade que eu poderia participar dele, sabe? E só depois, né, de ter conhecido que eu decidi fazer alguma coisa, né? Porque a princípio, a gente é telespectador, né? Muito de escutar, de ver o que está acontecendo, e depois a gente quer colocar a mão na massa porque a gente quer ver coisa diferente, né? Coisa que a gente se identifica, né? Acho que foi esse o pontapé inicial. Também gostar e querer participar. Legal. E vocês falando aqui a questão de cultura, né? Eu acho bacana. Eu até falei que se eu soubesse, eu podia ter vindo com um adereço também, que eu acho legal, né? Essa questão do rap. Você falou que a gente sempre toca no ponto da origem, né? Quando tudo começou, né? Vocês são moradores de Contagem, tem toda essa história. Você falou que tem um vizinho lá. Inclusive, esse vizinho hoje, ele ainda continua escutando? Ele tem essa... Não, acredito que sim. Eu não tenho contato, né, com essas pessoas, né, atualmente, tanto que eu mudei do bairro, né, e sim, são pessoas que tiveram que mudar do lugar, né, de origem, o lugar que eles sempre estiveram e foram criados, por questão de disputa de território, né, se a gente pode dizer.
Mas, assim, foram pessoas que, de alguma forma, tiveram uma contribuição significativa na minha evolução, na minha jornada, sabe? Enquanto agente cultural, enquanto pessoa que estava querendo produzir, construir coisas aqui na cidade, sabe? Lua, eu vi que você começou a sua trajetória cultural em um concurso da PUC ou algo assim, e com seu irmão. Essa informação está correta? É correto. Conta um pouquinho pra gente. Como Então, que eu e foi. meu irmão, ele tocava saxofone e eu tocava violino na igreja. A gente trocou por 19 anos na Congregação Cristã no Brasil. E aí, quando a gente saiu da igreja, a gente montou o duo musical em Moraes, com letras que ele escrevia. E aí a gente participou do Festival da Canção PUC Minas. E aí a gente ficou em segundo lugar, assim, do festival. E aí foi o aval que a gente precisava para continuar, sabe? Acreditar no nosso trampo, assim, enquanto artistas. E aí a gente faz músicas até hoje juntos, mas eu me lancei, né, independente, assim, uma carreira solo. O primeiro single que eu lancei foi Popochão, que eu construí juntos com algumas pessoas do meu curso, que eles queriam fazer clipe e eu queria estar em frente às câmeras. Então, que legal. aí as ideias bateram, assim, a gente fez uma vaquinha online e aí o clipe aconteceu e daí pra frente foi sendo construído. Você lançou um EP. Isso, aí em 2021 eu lancei o EP Dama de Paus, que tem faixa com a Paige e faixa com a Delavite, que são artistas de Belo Horizonte. E é um álbum que fala muito sobre mim, assim, como eu posso explicar? Ele conta um pouco sobre o meu processo de eu me reconhecer enquanto mulher trans e também conta um pouco da alegria, assim, porque geralmente quando se fala de corpos trans é sempre atrelado muito à dor, ao sofrimento, e eu quis mostrar nesse EP que a gente não é só isso, né? A gente é isso também, porque a gente vive num país extremamente transfóbico, que as pessoas morrem por serem quem são, mas que não era só isso, sabe? Que a gente tinha alegria para mostrar, que a gente tem afeto para viver e experienciar. Eu queria uma pergunta né, que eu queria fazer para os dois, né? Que você falou que aspirante a grafiteiro. Isso. Para mim, aspirante a grafiteiro porque já tem arte no dom. Quando eu vi assim, aspirante a artista, artista, já é artista. Ele já é artista. Mas esse lugar de se reconhecer enquanto artista demora, né? Assim, não sei como foi pra você, mas pra mim é um processo, porque assim, a gente tem um receio de ser julgado, sabe? Assim, nossa, porque pelo menos as minhas referências são referências muito boas, sabe? Assim, amigos e pessoas próximas, assim, que tem muito talento, sabe, na arte, estão se profissionalizando, assim, academicamente, primeiro, sabe? E além da vivência, sabe, de rua, de ter visto mesmo acontecendo e experimentando as coisas para ver o que dá certo, né? Então, assim, tem o Soma aí, o Goma, os meninos da Real Grafite como um todo, assim, sabe? O coletivo como um todo. A Loba aqui em Contagem também, que é muito boa, a grafiteira excelente, dá aulas para nós, assim, toda vez que a gente conversa sobre, ou quando a gente tromba para fazer alguma coisa, sabe? Então, aí que fica, né? A régua fica alta. Mas eu imagino que quando você deixa um grafite numa parede, alguém vai olhar e aquilo vai atravessar a pessoa de alguma forma. E se atravessa a pessoa de alguma forma com arte... Já é arte. Mas eu entendo essa questão do se... É porque ele acha que pensa, o que fulano faz é tão bom, que será que o que eu faço é arte, né? Mas Sim, a arte a gente sabe que é. A arte a gente sabe que mas assim, de colocar o nome mesmo, né? Nossa, eu faço isso aqui, faço bem, né? Sim. Então, tem que sustentar. Acho que a quantidade de trabalhos que eu tenho aí nos muros e os quadros que eu tenho em casa não dá... Eu fico assim, mas não é quantidade, é qualidade. E até a pergunta era relacionada sobre isso mesmo, igual vocês já tocaram no assunto, eu acho que a dificuldade que é, né, o preconceito que tem, você mesmo falou que é esse medo de falar. Como é que vocês lidam com isso, assim? Como é que foi no início, hoje, vocês percebem, assim, que aqui em Contagem tem uma ação, porque até o tema nosso é vozes, né, de Contagem, nesse sentido. Essas culturas, geralmente, grafite, rap, hip hop, sempre marginalizada, né? Sempre atrelado a... Coisa negativa, né? Sempre alguma coisa negativa. Como é que vocês lidam com isso, assim? O que pode falar? Eu comecei a entrar no movimento do rap e eu fui me sentindo abraçado aos poucos, porque é realmente um ambiente muito machista, assim. Só que é uma coisa individual minha. Tipo assim, eu tenho muita paciência para ser didática. Eu não acho que todas as mulheres trans tenham que ter essa paciência, sabe?
Mas eu já conheci tantos caras que falaram assim, eu não conheci nenhuma travesti antes de você, dentro da cena, sabe? Então, tipo assim, eu tinha paciência pra explicar, ó, eu quero ser tratada assim, o meu pronome é esse. E aí eu fui sentindo que as pessoas foram se abrindo, assim, pra conhecer a Lu, assim, pra além da artista, sabe? E aí, quanto mais eles me conheciam, mais eu me sentia abraçada, me sentia acolhida, assim, dentro do movimento, assim, e fui conquistando, assim, meu nome dentro de cada quebrada, sabe? Você já entrou na cena já como Lua? Aham, Então as pessoas só te conhecem como Lua, né? isso. Porque às vezes pode ter uma dificuldade ali no início, né? De adesão, de Aham. se já te conheceram com outro nome ou outra coisa nesse sentido. Sim. Mas aí essa adesão acho que fica mais fácil, né? É. E você, André, como é que foi? Assim, pra mim o pontapé, a virada de chave foi aos 18 anos, assim, sabe? Porque antes disso eu tinha um mundinho muito fechado ali na minha comunidade, sabe? Eu sou de Nova Contagem, né? Já é uma região periférica, assim, da cidade de Contagem, né? A gente tá falando de uma região mais afastada, né? Que sempre quando você comenta, sou de Nova Contagem, o pessoal vira e fala assim, ai, nossa, é longe, né? E a referência sempre é penitenciária Nelson Hungria, né? As rebeliões que já aconteceram. E, assim, aos 18 anos, eu comecei a realmente sair de dentro, sabe? Assim, do bairro, conhecer outras quebradas, conhecer outros lugares mesmo. E aí que aconteceu, né? Meu nome, na verdade, é outro, né? André, assim, é o que o pessoal me conhece mesmo na rua, que eu adotei isso pra mim. Seu nome não é André. Não é André? Então, agora eu fiquei curioso. Depois eu perguntar outra identidade secreta. Assim, que eu adotei pra realmente me expor, sabe? Me expor e conversar com as pessoas. Antes eu era mais fechado, assim, sabe? Era bem mais fechado. Ainda sou, acredito. Ainda sou. Tô nesse processo de construção, né, mesmo. E tanto que quando você fala, né? Não como que foi o início, né? Para mim, no final das contas, assim, quando o início ainda é isso aqui, sabe? A gente está nesse processo de construção mesmo. E aí, ao sair da quebrada mesmo, sair lá do bairro, que eu conheci a Segunda Rap aqui em Contagem, os meninos fazendo batalha ali no Iria Diniz, os meninos lá na Batalha da Jabu. Conheci o movimento do Barreiro também. Foi muito importante, eu gostava de andar de skate. Tinha um amigo, o Alisson, lá de Nova Contagem, que falou assim, amigo, vamos comprar um skate, vamos roletar. E aí que eu falei assim, beleza, aqui tem pista de skate, aqui tem alguma coisa. A gente teve que sair do bairro para conhecer as pistas de skate que tem, né? Então o Barreiro acolheu muita gente nesse pontapé inicial de começar a viver a cultura hip hop, de começar a conhecer e desenvolver trabalhos por aí. E acho que é isso, assim. Acho que esse início, essa construção vem daí, sabe? De sair da quebrada, sair do bairro e conhecer outras coisas novas. Tanto aqui na cidade, quanto na região, né? Metropolitana como um todo. E a misturinha do Barreiro é gostosa, né? Demais. A festa do Barreiro, o rap, tudo acontecendo junto. Assim, acho que o Barreiro, pra mim, ele passa essa energia de conseguir alinhar os 4 elementos, sabe? Sim. Ele consegue, assim, fazer isso muito bem. Tá. Ali uma mistura ali que tá tudo... Eu lembro que na minha adolescência eu ia pro Barreiro ali também, do lado da PUC ali, né? E porque em Contagem não tinha também, né? Não que eu fazia muita coisa, eu ia mais acompanhando meu irmão, acompanhando uma amiga, mas estava lá também. Eu queria saber de referências musicais e artísticas suas, assim. Eu vi que a Lu postou esses dias, ela é Little Monster, não é esse? Eu vi, eu também sou, adoro. Eu sempre brinco que eu sou uma criança dos anos 90, uma adolescente dos anos 2000. Então, às vezes eu tenho até vergonha de falar, assim, porque eu tenho muita referência pop. Eu sou muito... E às vezes eu fico assim, né? As minhas maiores referências são pop, são divas pop, mas porque eu cresci ali na adolescência, ali, né? Imersa em Beyoncé e em tantas outras. Mas eu acredito que tem muito a ver também com essa questão da identificação, né? A Lady Gaga, por exemplo, ela tem esse vínculo muito com a população LGBT, né? LGBTQIA+. E referências, assim, artísticas, internacionais ou nacionais, quais que são as suas referências? Comigo foi exatamente isso, assim, porque a Gaga entrou na minha vida num período que eu era da igreja. Então, pra mim, ver alguém, tipo assim, falando, não, você nasceu assim, sabe? Tipo, não é errado ser quem você é.
para um adolescente que ainda tá se descobrindo, assim, eu acho que é muito forte, sabe? Então, eu tenho até tatuado aqui Joanne. Sou muito fã mesmo da Gaga. Legal. Mas, assim, as minhas referências enquanto hip hop são mais a galera da cena local mesmo, assim, fazendo freestyle, porque é muita gente boa, sabe? Pra muito pouco espaço, assim, tipo... E eu vejo que a cena tá ficando cada vez mais linda, cada vez mais diversa, assim. Muitas minas rimando, tem a mina Cat, tem a colombiana, tem a Veste. E aí eu vejo que a cena tá ficando cada vez mais múltipla, assim. E eu cato as referências dessas pessoas, assim. Muitos trampos bonitos sendo lançados. Legal. Então, eu não vou me expor aqui, né? Vou deixar Mas assim, a Lady Gaga, ela é referência, assim, não só pra comunidade LGBT, sabe? Não só pra Eu também sou muito Eu não vou fã. falar nada, que ela sempre fala negócio de anos, aí eu deixo ela revelou que é anos 90. Eu meu um pouquinho antes. Mas tudo bem, pode continuar. Mas assim, consumir audiovisual e tudo que estava sendo produzido assim nos anos 2000, a MTV fez isso muito bem, né? De conseguir escancarar aí, né? Muitos artistas. E eu escutava muito pop também. Escutei muito pop, porque passava muito na televisão. A MTV passava muito. Então, são referências, assim, não só para a comunidade LGBT. E, assim, minhas referências são múltiplas, assim. São múltiplas mesmo. Acho que, assim, no campo da militância, tem grandes nomes, assim, da cultura preta, militante, assim, que me faz... saltar os olhos quando leio, quando vejo alguma coisa dessas pessoas. Lélia Gonzalez é um nome muito importante para mim. Abdias do Nascimento. São nomes muito importantes. E na música, eu gosto muito dos atuais, das pessoas que estão estouradas atualmente, sabe? Mas aquelas pessoas que se impõem também, sabe? Que tem discurso político, que falam da realidade e não tem medo de expor sua opinião. Então, assim, tem um artista de longe, assim, vou citar um, que é o Dom L, uma pessoa que é muito foda mesmo, assim. Eu acho muito interessante as linhas dele, que ele escreve, e a sua posição política também no mundo. Daqui da Quebrada, nossa, tem... eu acho que foda. É foda a gente citar um amigo só, né? Mas vamos, assim, pensar em pessoas, assim, tão próximas e que estão fazendo corre diariamente. Vou citar o Igor, que ele é organizador lá da Batalha da Jabu. Sabe? É uma referência porque é uma pessoa que cresceu junto com a gente na rua e está tentando buscar o certo, está tentando buscar o seu crescimento pessoal e ajudar outras pessoas, porque se a gente só está na cultura hip-hop, só está fazendo rap, só está no Blake, só está sendo um MC, enfim... grafiteiro, fazendo arte, porque a gente acredita na cultura, sabe? Acredita no movimento, acredita que isso salva a vida, sim, que faz a diferença. Vou citar o Elbert, o Tinga, porque, assim, são 10 anos de segunda rap, Tinga sabe? Ele é da onde? Ele é da segunda rap, é um dos cofundadores da segunda rap, assim, resistência, assim, contagem, quando a gente fala de hip hop. E não é fácil, né, organizar uma batalha. Você tá ali toda semana organizando. Não... Sim, poxa, dedicação demais, tem que ter, um compromisso. Ela acontece uma vez por semana, toda uma vez por semana. Sim. Tá. Assim, cada batalha tem um cronograma diferente, né? Eu vou citar 3, por exemplo. A Batalha da Bela acontece de 15 dias na Praça Soteco. Já o Coletivo Segunda Rap, né? A batalha acontece às segundas-feiras se eu não me engano, na segunda é conhecimento e na quinta-feira é sangue, né? Que são modalidades diferentes da batalha. E nas terças-feiras tem, por exemplo, na Batalha da Jabu. Então, assim, cada organização... Perdão. Cada organização ela tem uma maneira diferente de trabalhar, né, de acordo com os horários, né, com a disponibilidade de cada um que está fazendo o movimento. Porque realmente precisa de uma dedicação, precisa de uma frequência, né, uma conversa com o público também. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona as batalhas no geral. Eu sei que cada batalha tem a sua personalidade, né, a sua... mas existe uma forma geral, assim, das batalhas acontecerem? Geralmente são 8 ou 16 MCs. E aí... Eles batalham entre si, a plateia julga. Quando tem jurado, tem o voto dos jurados. E aí as fases vão ficando cada vez menores, né? De 8 vai para 4, de 4 vai para 2, até ter a final. Assim. Sim, e elas podem acontecer em modalidade sangue, né? Que é ataque direto ao adversário, ou avaliando o conhecimento, né? A pessoa esboçando ali o conhecimento sobre um assunto específico.
E interessante, igual vocês falaram aí, só para entender também, que você falou que tem essa forma de batalha, né? A gente fica imaginando batalha, já acha que batalha vai ter briga, né? vai ser tipo, tem lá o gladiador e tal. É uma batalha de palavras. É de palavras, aí seria isso, a batalha de palavras, né? E como é que são assim, essas pessoas que participam hoje? Vocês tem um nome específico para se tratar? Como é que fala? São MCs. MCs. Como é que é a participação deles? Como é que vocês veem assim, a participação? Tem muita gente, tem aumentado desde quando iniciou? Como é que é? Acho que tem aumentado, sim. E a participação deles acho que é muito individual, assim. Cada MC tem um jeito de participar, mas eu vejo que, assim, tem várias aflições que perpassam todos os MCs, fraga. Tipo, preocupações, vergonhas. Então, o processo inicial do MC geralmente é difícil, assim, até pegar no tranco e até acostumar com a plateia. Mas eu acho muito foda, assim, porque o movimento não é um movimento que vai julgar alguém que errar uma rima, alguém que se atrapalhar. Então, se o MC colocar isso na cabeça de que o hip hop tá ali pra abraçar ele, aí eu acho que ele vai conseguir fluir melhor, sabe? Deslancha, né? E você também participa das batalhas, sendo MC, ou não, só jurada? Eu participava muito sendo MC, mas agora eu tô sendo só jurada, assim. Tô me sentindo mais confiante. E ontem, inclusive, eu fui jurada da batalha que teve no Viaduto. E eu tava muito nervosa, porque eu era do lado de 3 jurados que já estão há muito tempo no movimento, assim. Só que aí os meus votos foram muito compatíveis com os deles, então eu me senti orgulhosa, assim, do meu trabalho. Até nesse lugar, lembra muito o que você acabou de falar dos MCs, né? De entender que também tá ali pra... Assim, e eu rimei por 3 anos, então acho que eu tenho um aval para avaliar uma métrica, para avaliar um flow, para avaliar como o MC entrega uma rima, sabe? Porque isso também é estudar, né? Estudar Sim. a cultura não significa só porque você foi MC ou porque você frequentou a batalha que você sabe ou não sabe, né, sobre o assunto. Acho que tem isso de estudar também, né? A gente tem que se formar em qualquer área que a gente quiser atuar, né? E a cultura hip hop ela te dá essa oportunidade de se formar na rua, né? Conhecendo os movimentos, conhecendo a cultura diariamente, e também tem um estudo por trás, né? A música tem todo um estudo por trás. Você conhecer ali cada nota, conhecer o tempo, né? Pra você rimar num flow diferente. A métrica. Então, é questão de estudo mesmo. De se aprofundar no assunto. Só chegar lá e falar, né? E rimar. Isso que eu tenho uma pergunta que ia fazer. No caso, você é jurada, né? Quais são, geralmente, os critérios, assim, que dão maior pontuação? Geralmente, alguém pode ser que queira participar. Acho que cada jurado tem uma maneira... Tem uma visão diferente de avaliar. Assim, tá. mas eu avalio o flow. Geralmente tem alguns jurados que anotam, né? Eu gosto muito de hiperfocar na batalha, porque daí eu consigo também avaliar, para além do flow, da música e da rima, a performance. Eu avalio a construção da rima, porque geralmente tem as coisas que são chamadas de suporte. Quando o MC fica repetindo muito a palavra para dar uma ajuda para ele mandar punch. Aqueles vícios de linguagem, né? O o porquê, sempre tem o porquê. Quando eu rimava no início, assim, tipo, eu tinha o cê sabe, por exemplo. Aí cada vez que eu ia falar, você sabe. Aí na outra frase tinha você sabe também. Então, tipo, eu avalio isso também. Se o MC tem algum vício de linguagem. Não. Tá. Porque é como se você, por exemplo, se você sempre tem uma palavra-chave, que você sabe que você vai lançar ela pra rimar com uma palavra que já tá ali na sua cabeça, não né? que seja ruim, né? Ter um suporte ali pra te ajudar, mas a gente fica mais encantada quando o MC ele não usa nenhum suporte pra mandar uma rima, sabe? E você já participou? Não, se você responder, pode. Então, assim, faz a construção da rima ser mais orgânica, né? Sabe? Você vê que ele não teve... ele não focou em um ponto só. Ele tentou construir ela como um todo. Acho que quando você usa o porquê demais, porquê isso. Respondendo como porquê, você acaba chamando atenção pro porquê. Você já repetiu essa palavra mais de uma vez. Então, a pessoa acaba ligando para aquilo ali e não vê a rima como uma construção orgânica, né? Ela como um todo. E reflete sobre a rima também, né? Quando você foca em uma coisa só, você não reflete sobre a rima, né? E ele perguntou para você, né? Como que é a participação dos MCs? Assim, no dia a dia, a participação é mais voluntária, né? Porque a gente coloca lá, né? Vai acontecer a batalha hoje. Então, as pessoas que têm interesse em participar da batalha aparecem. Então, é voluntária. E, ao mesmo tempo, ela é primordial. A participação dos MCs, do público e da organização, ela não acontece como uma pessoa individual, sabe? Como
algo individual, é coletivo mesmo. A gente precisa dos outros para fazer a batalha acontecer. Então, o MC tem que estar presente para a batalha acontecer, o público tem que estar presente para avaliar, para construir junto a batalha, passar a vibe, que é muito importante, e a organização para manter, né, aquele espaço, assim... né, fazer com que aconteça o fluxo, né, natural da batalha, né, organize de fato quem venceu, quem não venceu, quem não passou, a hora de chamar o público para participar também, né, é sobre isso. Desculpa, pode falar. É porque você falou sobre os MCs, então uma pessoa, por exemplo, eu estou lá na minha casa e eu estou com vontade de participar. Eu não sou MC, não. Mas aí eu posso? Claro que pode. Comigo foi assim, mais ou menos. Eu, voltei pra casa dos meus pais, em Contagem, e eu vi que acontecia a Batalha do 402, que o Wills tinha organizado, um MC daqui de Contagem. E aí eu ia pra assistir, assim. Aí tem um dia de falar assim, quer saber? Acordar, hoje eu sou MC. Eu brincava de fazer freestyle com meu irmão, só que no violão. Ele pegava uma música especificamente do Ed Sheeran e a gente ia brincando de rimar com as pessoas que estavam lá em casa, assim. Falei, quer saber, eu vou arriscar, assim. E a primeira batalha que eu participei, eu fui campeã. Só que eu tava de dupla com um amigo meu que ele me carregou, né? Quando a pessoa da dupla tá com alguém assim, ela é carregada. Mas eu tenho uma batalha filmada, assim, que deu até uma viralizadinha, assim, no TikTok na época, sabe? Foi a minha primeira batalha. Foi a primeira. Bacana, legal. E eu acho que é muito assim... Eu fico impressionada, porque você rimar, você tem que levar em consideração o contexto ali que você tá, no que o seu adversário fala, para você também dar uma resposta à altura. E eu fico muito impressionada. Eu falo, gente, eu jamais teria capacidade de fazer isso. Eu consigo escrever muito bem em casa, paradinha, né? Mas assim, ali no ritmo, no quente, eu falo... toda vez quando eu vou numa batalha, eu fico assim... Tem uns vídeos meus, eu fico tipo... É muito Até louco. hoje eu fico chocada também. Tem uns deles que são, parece uma máquina humana. A capacidade ali, e é muito que você falou, né? Tem que ter um conhecimento, né? Tem que ter estudo. É impressionante. Há uma curiosidade sobre as participações das batalhas daqui de BH, de região de Contagem de Minas, assim. É que a gente tem vagas garantidas, geralmente ou uma porcentagem ou geralmente vagas garantidas para mulheres LGBTQIAPN+. Sim. Eu tava conversando com uma amiga minha da Vilzinha, ela falou que não é normal, por exemplo, no Rio de Janeiro, sabe? Nem todas as batalhas têm isso. Então é algo que eu acho que é um prestígio muito grande que a gente tem. É um diferencial, assim, que Belo Horizonte, Minas Gerais trouxe, né? Que é fazer essa discussão para dentro do hip hop, né? O movimento é de diversidade, é de acolhimento, é de escuta. Então, por que a gente não vai trazer essas pessoas para dentro do movimento e fomentar que essas pessoas participem de fato, né? Porque não adianta a gente falar assim, não, vai ter participação ou venha participar, se a gente não garante um espaço para eles estarem ali, essas pessoas, né? Então, a discussão que a gente está fazendo está sendo pioneiro, assim, né? E faz todo sentido, porque você quase não vê mulheres batalhando. E aí, quando uma chega para batalhar, ela não ser sorteada, é injusto, sabe? Sim. Então, é interessante... trazer o debate para dentro do movimento, Sim, né? É interessante a gente fomentar isso e a gente busca fazer isso, né? Se as mulheres não estiverem presentes nas batalhas, tem assuntos que não vão ser discutidos, né? Já tem muito tempo que a gente, enquanto movimento, né, vem falando assim, né? Galera, vamos pensar antes de falar certas coisas, vamos refletir antes de soltar uma rima que talvez seja homofóbica, que seja preconceituosa. E se a gente abrir espaço para diversidades, tá? A gente vai abrir espaço para que essas pessoas se expressem e ensinem, né? E ensinem e compartilhem, né, desses conhecimentos, dessas vivências, para a gente conseguir, né, dialogar e construir juntos, né? Quebrar essas barreiras. Você falou uma dúvida também sobre isso. Caso a pessoa, para ela poder apresentar a música, ela tem que mostrar com antecedência o que ela vai falar, para ter esse cuidado, para ver uma frase homofóbica, algum tipo de preconceito, ou na hora lá ela vai já criando a rima e vai fazendo. Então, as batalhas de rima são mais comum, né? A gente não vê batalhas de rima que não seja no freestyle, né? Que a pessoa realmente cria na hora, né? E assim, abre espaço, assim, para a pessoa soltar uma coisa ou outra, né? Mas o movimento, assim, cobra, sabe? O movimento cobra. Porque tem a negócio da gastação, né? Como é que fala? É isso? Tem nas batalhas de sangue. E aí, como é que, assim, tá liberado tudo ou...
Eu acho que depende Como é da que funciona? batalha. Eu fiz um vídeo recentemente sobre batalha de gastação. Eu porque vi. Eu sou bem a favor, sabe? Eu acho que precisa existir. Assim, porque é isso, se a gente ficar só num tipo específico de batalha, a gente, tipo, tira a oportunidade, por exemplo, de um MC que tem mais facilidade de rimar a gastação, sabe? Eu acho que, por exemplo, tem batalhas que são só de gastação, então os MCs que vão de gastação, eles já têm a noção de... Já sabe o que vai acontecer. que vai pra lidar falar. e tudo mais. E eles vão ter aquela coisa de rir de si mesmo. Eu de acho que é um fazer pouquinho os também do outros rirem histórico, também. não é? Meio que um pouco de Isso, aham. tradição ter essa... Sim, eu acredito que quem tá no movimento acredita no que é certo, sabe? Acredita também no acolher o outro, sabe? Então é difícil a gente ver coisas que vão contra, sabe? A discussão da... Eu não sei... É meu marco quando a gente fala de batalha de gastação, né? Esse sangue que tenta diminuir o outro, assim, de alguma forma, mas só na batalha, né? Pra ganhar ali, foi quando o Orochi ganhou o Nacional aqui, sabe? Com gastação. Então foi um momento que eu achei assim... É um artista, ele é carioca. Aquele que é famoso? Não é Sim, mesmo? sabe? Foi um momento que a galera falou muito de gastação. Deu uma potencializado, né? Sim. Legal. E também, né, eu acredito que foi por isso que surgiu essas novas modalidades, sabe? Assim, de pensar, né, vamos fazer a batalha em modo trio, vamos fazer a batalha em dupla. Claro que já vem construindo isso já há muito tempo, né? A gente está falando de cultura de hip hop que nasceu lá nos anos 70, anos 80 chegou aqui no Brasil, anos 90 popularizou aqui no Brasil. Então, assim, já tem muito tempo isso. Mas de fazer a gente pensar novas coisas... Sabe? E assim, cada estado também constrói diferente, né? É isso que eu ia perguntar. Vocês já participaram em outros lugares e qual que é a diferença que vocês perceberam, assim? Você já participou em outros Eu estados? já fui pro Rio de Janeiro, mas só pra cantar em uma batalha, assim. Junto com as meninas dando trilhar. Mas pra participar de batalha eu nunca fui, não. Mas já assisti, assim. Você vê a diferença? Eu vejo, porque a batalha que eu fui era meio gastação. Inclusive, a Delvizinha tava lá. Ela é bem uma referência, assim, de gastação. Então, foi uma batalha mais de zoeira mesmo, assim. De um zoar o outro. Mas a gastação, então, seria o que eu estou pescando aqui algumas coisas, né? A gastação seria quando um confronta o outro, é isso? Tipo faz uma crítica ao outro, só para poder entender se é isso mesmo. Isso, uma crítica muitas vezes Dá uma pessoal para ficar interessante. Uma zoada, Uma zoada. Entendi. E muitas vezes pessoal para ficar interessante. Vai só aprofundando. Entendi. E agora você falou que lá no Rio de Janeiro, nos outros estados, teve a questão, não ter LGBTQIA+, aqui igual tem aqui em Minas Gerais, né? LGBTQIA+. As vagas garantidas. As vagas garantidas. E como é que vocês veem aqui, no caso do próprio estado, as outras cidades, vocês costumam ter um contato, tem alguma batalha assim dentro do estado, que o pessoal, os melhores aqui, por exemplo, vão lá participar ou faz essa troca? Como é que funciona isso? As meninas da Nutrilhar, a Amazonita... Isso, coletivo, no trilhar. Isso, coletivo. Elas mapeiam todas as batalhas do estado e elas colocam a agenda semanal, assim. Eu acho que é a única do Brasil, né? Sim, é o único mapeamento que eu conheço também. É feito aqui. Inteiro. Exatamente, é feito aqui. Coletivo no trilhar. No trilhar. E geralmente quando vocês fazem, por exemplo, fora aqui de contar, já chegaram a apresentar alguma outra, dentro do estado, já chegaram a apresentar alguma outra batalha? Eu sou aquela pessoa que vai caçando movimentos. Assim. Nossa, eu vi uma coisa no Instagram, nas redes sociais, falando sobre. Então, eu tento buscar. Mas fora de Minas, não. Fora de Minas, eu não fui, assim, participei de um movimento fora de Minas. Eu colo nas batalhas, assim, como telespectador, né? Mas a gente sempre encontra alguém... Sabe, que conhece a gente, que já trombou no rolê e convida para um outro, convida para fazer uma coisa, mas até então foi enquanto telespectador mesmo, a partir do trilhar, sabe? É um coletivo independente, né? E, assim, acredito que não são todas as batalhas de Minas que estão mapeadas lá, mas boa parte, acredito que não é uma porcentagem eu acho legal. Que BH, não sei se eu falo região metropolitana também, mas eu lembro que BH é uma referência, né, nesse sentido, porque eu trabalhava numa empresa e tinha pessoas do Rio Grande do Norte. E eles me ligavam para perguntar das batalhas do Viaduto. Eles falaram, nossa, eu gosto muito e tal, eu sempre vejo o Viaduto aí. Eu falei, não, vem que vocês vão adorar, que vocês vão curtir. Aí eu ficava assim, gente, como é que eles lá, no Rio Grande do Norte, bem distante, porque era um lugar construir rodovia, então, deles conhecerem o Viaduto. E as finais do Nacional acontecem no Viaduto. Então, todos os anos. Então é tipo um berço do rap, assim. Dá uma visibilidade, né? Ela trouxe essa informação, né, que acontece aqui em Belo Horizonte.
aqui em Belo Horizonte, estou falando, né, capital. Região metropolitana. Região metropolitana e tudo. Acontece a final do Nacional, né? Então, assim, cada estado tira uma pessoa, né? Uma pessoa para representar o seu estado no duelo Que MCs participa nacional. de um duelo Isso, por estadual isso também, que né? existe, né, as batalhas dependentes, né, as pequenas batalhas nos bairros, né, nas sedes, nas regionais, e vão galgando espaço esses MCs até chegar no estadual e depois no nacional. Então, assim, como Belo Horizonte foi sede, né, e se mantém sede, né, do nacional, acaba que a gente tem essa visibilidade, né, maior, né, quanto o berço também, assim, né, o berço na história do hip hop está em São Paulo, mas também a gente tem do hip hop enquanto batalhas, a gente tem uma expressividade bacana assim em BH. E sabe? como é que vocês fazem, presidente, falando sobre questão de participação, de movimento, né? Vocês fazem as ações. Como é que vocês conseguem se manter assim? Tem algum projeto? Porque em Contagem tem vários Aí que é o editais, X né? da questão. Aí qual que seria? Quer falar ou falo? Pode falar. Então, em grande maioria, a gente se mantém de forma independente mesmo, a gente fazendo nós por nós, né? Sua grande maioria. A gente viu agora em Contagem um movimento diferente, né, do poder público, com uma política pública, né, mais descentralizada, de fazer com que os editais cheguem nos pequenos produtores de arte, né, aqui na cidade. Então, nesses últimos 4 anos, a gente viu um avanço, sabe, no que é o artista se aproximar do que está sendo construído, sabe, dentro da política, dentro das políticas públicas, através dos editais. Mas, mesmo assim, não chega em todo mundo. É claro que não chega em todo mundo, mas porque é um processo, né? Sim. E a gente fala que 4 anos vai resolver o problema, né, da arte na cidade. Não dá, né? Não dá. Então, a gente se mantém mesmo. Através dos patrocínios, sabe? Assim, bater na senhora que vende pastel ali na esquina, falou assim, você pode contribuir? A gente faz um movimento aqui às quintas-feiras, que é o dia que você está, às quartas-feiras, por exemplo, que é o dia que você está vendendo pastel, a gente pode comunicar para a galera comer o pastel aqui. A gente faz essas parcerias, bacana, né? parceria. Até então, né, pelo menos, a gente não estipulou um valor teto, um valor mínimo para a pessoa participar, né, e ser um dos patrocinadores, então vai do coração mesmo, né? Vai do que a pessoa tem disponibilidade em contribuir. Então vai nisso, assim, parceria, a gente faz rifa, a gente tenta colocar um serviço de um colega, de um outro artista, fotógrafo, enfim, para girar um dinheiro para a gente conseguir estrutura para as batalhas. A Batalha do AB, a gente conseguiu, muitas edições, ter estrutura de som, mas isso já era um custo. E como a gente não conseguiu passar no edital, né? Não conseguiu fundos através do edital, não dava para manter isso. A gente teve que se remanejar nesse processo, né? Talvez um dia tenha com toda a estrutura de som, no outro dia não. Para conseguir equilibrar e não ficar uma coisa... Ou só uma coisa ruim, né? Porque a gente quer apresentar um trabalho bom, quer apresentar estrutura para os artistas se sentir confortáveis e acolhidos também, valorizados. Porque o que a gente vê hoje na cultura independente é a falta de valorização do artista, né? Infelizmente, até acontece muito isso. E você, Lu, como é que você faz aí, que você grava alguns clipes, né? Como é que você para buscar isso, você costuma também buscar parcerias para poder divulgar o seu trabalho? Como é que você faz isso? Eu gravei 5 clipes. Um foi através de uma vaquinha online. Um foi... Eu fiz uma festa e eu gravei o clipe nessa festa, e o dinheiro que a gente fez da festa, a gente pagou o clipe. E os outros 3 foram através de edital. O edital da Aldir Blanc. Aí, na época, eu assim, consegui construir eles assim. Infelizmente, vou dizer infelizmente, a maioria dos artistas hoje tá muito ligada ao edital, né? Não tem uma outra forma de conseguir fazer, de produzir, sem estar ligado. E, de certa forma, é ruim. E a gente vê o quanto é importante, né, a participação do poder público nisso, né? Que aí pelo menos um pontapé, que a gente sabe que não é o suficiente, né? Porque realmente, dependendo da estrutura, fazer para ser bem elaborado, você depende, né? Desses recursos, dessa fonte. A gente falou que é muito injusto que todas as áreas consigam viver do seu trabalho e um artista não. O artista ele tem que depender ou de um trabalho paralelo, ou de edital, né? Até dos próprios editais, por mais que eu acho que tenha tido um avanço muito grande aí, mas às vezes quando eu vejo o edital, o valor e o que você pode gastar, eu fico pensando assim, os editais é uma forma de terceirizar, né, a cultura, vou passar a responsabilidade para vocês artistas,
Mas é como se eu falasse assim, esse dinheiro é para você fazer arte, mas não é para você viver de arte. Eu sinto muito isso lendo os editais e vendo ali o que pode e o que não pode, sabe? E o quanto de dinheiro está sendo investido na cultura, né? Que a gente sabe que porcentagem é 1, não sei quantos. Assim... O interessante, assim, até uma curiosidade também que eu queria saber, que você, a princípio, falou que tem as batalhas. Mas, assim, geralmente são batalhas mais tranquilas ou costuma ter aquele artista? Porque acontece muito disso, né? Em todo cenário, em toda área, tem aquela competição também. Vocês veem isso dentro da cultura da rap, da hip hop? Você fala entre as batalhas ou entre os artistas? Entre os artistas. Eu coloquei errado. Sem dúvidas, eu acho que todo lugar que tem muita gente, em algum momento vai rolar alguma desavença ou uma briguinha de ego. Ego do artista é grande, não é, Lu? Fala aí. Eu passei em vários lugares, assim, por exemplo, batalhas de drag. É a mesma coisa, as balls que acontecem, são as batalhas de Vogue aqui de BH, é a mesma coisa. Então, tipo assim, todo lugar com muitas pessoas, muitas ideias diferentes, muita gente com personalidade forte, em algum momento vai ter discussões acaloradas, sabe? Né? Eu fujo de todas. Não, porque o nome já é sugestivo, né? O nome já é sugestivo. Batalha. Então, o pessoal já fala batalha, já imagina que é uma coisa mais... Exato. E o que vocês, para contagem, assim, o que vocês esperam, assim, daqui para frente? Vocês falaram que evoluiu bastante, melhorou bastante, mas o que vocês esperam? Vocês acham que tem muito mais a avançar? Está indo no caminho certo? Dessa questão desse apoio das batalhas, né? Do movimento do artista nesse cenário. Eu acho que, assim, a gente está num caminho legal, sabe? Um caminho legal, porque, se for colocar, né, 10 anos aí de segunda rap, 10 anos de um dos primeiros movimentos culturais do hip-hop aqui na cidade, a gente tinha um embate, assim, diário com a polícia, sabe? Tanto a Guarda Municipal, tanto a Polícia Militar aqui em Contagem, sabe? Então, abriu espaço para a gente ter esse diálogo, né? Tanto com o poder público, assim, acho que como a gente tem um governo progressista, um governo que tem em essa característica forte de conversar com o povo, ser mais próximo das pessoas, abre espaço para diálogo, né? Hoje a gente consegue mandar um ofício, entregar um ofício na mão do secretário, né, de cultura, de meio ambiente, de parques e praças, e falar assim, a gente queria que vocês dessem atenção naquilo ali, sabe? Consegue dar um prazo para nós? Porque a gente gosta de ocupar a praça, né? Assim, eu gosto do trabalho da prefeita Marília aqui em Contagem, né? E esse trabalho que ela faz impacta diretamente, né? Que é um trabalho que é do encontro, né? Sabe, assim, voltando para a cultura e lazer, ela tem essa característica de propor encontros nos espaços públicos da cidade. E aí vem lá, e essa proposta dela vem numa revitalização de uma praça que é o lugar que eu ocupo, que eu estou, sabe, toda semana. Então, assim, abriu esse diálogo, abriu esse espaço para a gente construir coisas novas e, principalmente, acessar o que é de direito, né? Cultura é direito, lazer é direito, educação é direito. Então, a gente tem que acessar isso aí. E no caso, por exemplo, não sei se a Lu ia complementar. Não. É isso mesmo? Uhum. Falando de espaço, assim, é lógico que tem aqueles pontos, que como nós estamos valorizando, não sei se a Tamires também vai falar alguma coisa, mas como a gente está valorizando os pontos de contagem, igual você falou, a gente fala muito de resgate, das origens, né, da questão igual você falou, de reunir. Aqui, no caso que a gente vê da cultura hip hop, ela pode ser qualquer lugar, né? Inclusive para acesso. Até nós falamos sobre isso nos editais, né? Que dar oportunidade de quem está lá em Nova Contagem, porque geralmente o pessoal centraliza muito aqui, região do Dourado, né? Região do centro, ainda é. Então, assim, para vocês, nesse caso, vocês veem também, tem essa aceitação, tem esse espaço, né, de conseguir alcançar, igual você falou, em Nova Contagem. Tem um espaço preparado que você acha que já tem ou ainda tem que ser feito para poder receber esse tipo de trabalho? Eu acho que depende. Por exemplo, tem batalhas que são muito pequenininhas, que às vezes, tipo assim, e muito longe, que a gente sabe que não vai colar muitos MCs, mas elas precisam acontecer porque ela tá fazendo o efeito que ela precisa fazer para aquela comunidade, sabe? Para as pessoas que vão ali assistir. Porque eu acho que as batalhas, elas ensinam muito, assim. Geralmente, quando os MCs, eles vão preparados e as pessoas vão preparadas para ouvir, elas têm muito para aprender, tanto quanto eles têm muito para ensinar, assim, independente do tamanho da batalha, sabe? Bacana. E tem muito preconceito, né? Assim, quando nessas batalhas que você vão, principalmente você que organiza,
chegar na comunidade, né? Fazer daquele espaço um espaço que vocês ocupem. É difícil, a comunidade abraça, ainda tem uma certa dificuldade, e se tem, como é que vocês conseguem envolver a comunidade ali para... Então, acontece muito na tora, né? A juventude tem isso de... Vou lá e vou né? fazer, Vamos fazer, então a gente pega e faz. Né? Eu não moro na Água Branca, quem mora lá na Água Branca são outros cofundadores da Batalha do AB, que é o Bruno, o Bruninho, salve Bruninho, e Nascimento, Ellen, são moradores de lá, sabe? Então, assim, é questão de frequentar o espaço mesmo. A Praça Soteca é uma praça conhecida, inclusive precisa de reforma, hein? Essa praça precisa de reforma. A gente viu que outras áreas centrais aqui da cidade, né, Eldorado, teve o Espaço Boulevard, teve outras praças que foram reformadas. A nossa praça lá tem que ser reformada também, em poder público. Ficou. Né? A gente só falar bem não, porque eu gosto do trabalho, mas a gente também, tem que cobrar, né? E, assim, é muito fazer na tora, né? Então, a gente começou, na verdade, a batalha antes acontecia na Avenida Teleférico. E depois passou para a Praça Soteco. Ficou um tempo sem acontecer, depois passou para a Praça Soteco, que foi um espaço assim que, assim como no Boulevard hoje, que tem um espaço, tem uma área central como palco e o público fica sentado ou o público fica em torno, lá tem essa estrutura também, sabe? De a galera ficar juntinha em um local só. Então, foi na tora. E com a comunidade, as casas em torno, ali é mais comercial, mas as casas em torno já reclamaram, sim, do barulho, né, desse movimento, porque é um movimento diferente, né? Vem pessoas de toda a cidade de Contagem, não é só quem mora no Água Branca, né? Vem de Nova Contagem, próprios outros organizadores de outras batalhas em Belo Horizonte, Batalha da Onda, colam lá também, né? Fazem divisa. E a Batalha do AB é bem conhecida, né? Assim, ela tá no ranking da Nutrilhar, por exemplo. Tá no ranking, assim. Quando a gente, por exemplo, como o Nutrilhar é independente, então necessita que as organizações digam, gente, a gente está fazendo um movimento aqui, coloca a gente na lista também, sabe? Então foi por isso que a gente está na lista, que a gente mandou, né, para eles, galera, a gente está fazendo um movimento aqui, retomando o movimento aqui, a gente quer estar nesse ranking também. Então, já teve voltando ao assunto, já teve problemas com a comunidade, né? Então, assim, a gente conseguiu tentar dialogar com algumas pessoas dali que já chegaram na gente e falaram, tá incomodando o som depois das 11, então vamos tentar ou diminuir o som ou parar depois das 11. Até a própria guarda municipal já chegou na gente e falou, galera, combinado não sai caro, né? Então, vamos abaixar o som, porque o nosso direito não pode, né, ultrapassar o do outro, né? É sobre isso. O que você acha? Eu concordo. Já é a segunda vez que eu falo sobre isso. Né? Nossa, Mas quando você fala tudo que precisa. Porque falou tudo, deixou lá pra você. Né? É isso. E assim, quando a cultura é muito aceita, né? Então, assim, qualquer lugar que a gente chegar, a gente, assim, né? Qualquer pessoa que organiza, que produz alguma coisa, chegar em qualquer comunidade, vai ser bem acolhido, sabe? Quando a gente vai fazer algum grafite, é só bater na porta mesmo e perguntar à pessoa se está disponível ou não aquele muro, né? Não seria diferente ocupar uma praça, né? Com cultura, arte. Né? E geralmente é o que eu organizava a Batalha do 402, já de Riacho era bem tranquilo também. Tipo, chegavam os moradores, o pessoal. Parou de ter? Ainda Parou tem? de ter. Parou de ter? Parou de ter porque eu me mudei. Você que organizava. Podia ser um rolezão, vim pra Jardim Riacho toda segunda-feira, sabe? Legal, que aí ia mudar também até o... Geralmente quando o pessoal fala de batalha, por isso que eu perguntei a questão de espaço, né? Pode ser em qualquer lugar, assim, que tenha pelo menos a estrutura, né? Que parece que é bem mais simples. Qualquer lugar que tenha MCs, público. Não, só os MCs, muitas vezes só os MCs, porque qualquer lugar que a gente vai, eu até pensei em fazer uma no Sapucais, mas eu não conheço quase ninguém lá ainda, sabe? Uai, o Igor da... A Regional Petrolândia, ela tem um trem, sabe, que falta, assim, para conectar os artistas da região, sabe? A Regional Petrolândia ali, ela é composta, se não me engano, de 13 bairros. E ela é pequena comparada à sede, por exemplo, mas falta a conexão dos artistas ali. O Igor, que organiza, junto com o coletivo, né? A gente sempre levanta um nome, mas assim, é sempre um coletivo, são várias pessoas, várias mãos que constroem aquela batalha, aquele movimento, né? O Igor mora na região do Tropical. Não, eu moro ali no Tropical, troco ideia com ele. Eu já trabalhei na região do Petrolândia ali, na Regional Petrolândia, e tentei, junto com o Igor, com outros meninos, voltar com o movimento lá, porque tinha uma Batalha do Petrol, sabe? Há anos atrás ali.
Sim, época do Angola, sabe? Batalhar lá. Então, massa demais. E morreu, porque as pessoas, assim, ou não estão dispostas a fazer um movimento ali naquela região, ou porque saem dali e vão para outros lugares mesmo, sabe? Essa região, ela tem uma carência também de um local de encontro, sabe? A gente tem uma praça referência, que é a Praça do Petrolândia, como a maior praça, apesar de não ser muito grande, é a maior praça ali na região que eu conheço. Tem muito encontro de família, os empreendedores que vão em torno da praça também, né, para fazer seu comércio. Então, assim, tem muita gente, mas falta essa juventude ocupar ali, sabe? Ou a gente vê as famílias, ou a gente que só foi ali para consumir alguma coisa e sair, sabe? A Lu, eu até perguntar, apesar que eu não sei se ela vai revelar o segredo de onde surgiu o apelido, no caso, né, o nome Lua. Qual que seria? Para vocês terem uma curiosidade. Alguém tem que falar uma curiosidade. Você até já falou que lá do vizinho, que fez barulho e tal. No seu caso, qual que foi essa que se inspirou aí, colocar esse nome? O meu nome... A minha mãe, ela escrevia sonetos. Ela tocava órgão na igreja, na mesma igreja que eu tocava violino. Ela sempre escreveu sonetos, assim. Aí, tipo, quando ela tinha uns 13, 14 anos, ela escreveu um soneto chamado Lua. E, tipo, ela sempre disse que seria o nome da filha dela. Quando eu cheguei pra ela e falei que eu me reconheci enquanto mulher trans, ela falou, não, então seu nome vai ser Lua, assim. Então ela que me batizou as 2 vezes. E como é que vocês hoje fazem, a gente falando de família, como é que geralmente os pais, porque a gente tem, tudo tem resistência, né? Tem pais aí, antigamente, eu sempre falo antigamente tinha aquela questão você não vai fazer isso não, menino. Eu gosto de andar de skate. Uns anos atrás, né? A mãe falava, para andar de skate não, você vai cair e vai machucar. Bicicleta era a mesma coisa. Tal. Como é que eles... como é que é essa participação da família hoje? Vocês conseguem, assim, o que vocês veem? Eles têm apoio, falam, menino, você vai estar uma confusão não, hein? Vai chegar com problema, você está em batalhar lá fora, é isso. Como é que é? Como é que tem essa relação assim, hoje? Acho que quando criança, jovem, assim, a preocupação da minha mãe era mais preocupada com o que eu estava fazendo na rua, né? Assim, quando eu estava no bairro ali na rua, não sei se pode falar, mas onde que a rua que eu morava tinha uma organização ali voltada para o tráfico de drogas, sabe? Então, assim, a preocupação era, nossa, você está na rua, né? O que você está fazendo ali na rua, né? Então, a preocupação sempre dela foi essa, assim. E foi onde que eu tive contato também. Foi os meninos escutando, foi essas pessoas lá que estavam escutando as músicas que eu fiquei assim, nossa, ela fala de alguma coisa que é parecida fala de algumas coisas que são parecidas com a minha realidade, né? E eu me identifico com isso. Foram essas pessoas também que, muitas vezes à tarde, falou assim, vamos tomar um café com a gente aqui, sabe? Então, assim, vamos tomar um café com a gente. Já almoçou? Vamos almoçar com a gente aqui. E depois foi super tranquilo, porque, como eu tinha comentado com você antes, eu saí do bairro com 18 anos, sim, né? Assim, foi 18 anos que eu falei assim, nossa, eu vou conhecer outras coisas. Certo. Então, no início eu tive essa preocupação de não trazer muitos problemas sobre a minha mãe, porque mulher, né, mãe solteira, né, com 2 filhos, para criar o mais velho não precisa trazer mais problemas para a vida dela. Então, tentava, à medida do possível, não trazer mais problemas para casa. Então, depois dos 18, já era, assim, tinha menos preocupações, né, para ela. Sim, é claro que ela sabe a criação que ela deu para os filhos e sabe que os filhos não iam trazer grandes coisas ao sair para fora, né, estando do lado dela, assim, né. Então, foi super tranquilo. E hoje, quando eu comento com ela de alguma coisa que eu vejo, muito... Minha mãe não é muito de música, assim, sabe? Ela não é muito de escutar música. Mas quando ela escuta, é sempre uma coisa que tem a ver muito com ela, com a identidade de onde ela veio, sabe? Inclusive, essa semana, semana passada, um artista carioca, BK, ele lançou um álbum. E esse álbum traz muitos samples, que é recortes de música, assim, simplificando, são recortes de músicas brasileiras. Então, assim, foi aí que eu vi uma oportunidade de mostrar para minha mãe, né, do que eu gosto, né, já mostrei outras vezes, mas mostrei agora, e ela se identificou com algumas músicas, porque traz coisas que ela escutou, sabe, há anos atrás. Então, acaba sendo fácil conversar com os nossos pais, com familiares, porque hoje a gente vê que a cultura ela não é só de uma geração só. Com gerações, né? Sabe? Ela consegue fazer esse caminhar,
né, entre as gerações, entre os assuntos que precisam ser conversados. Então, assim, a gente vê nos slams, nas batalhas tanto de rima quanto de dança, né, os b-boys e as big girls, né, crianças participando, pessoas idosas, jovens, e assim por diante. Eu queria pedir a Lua. Você quer falar? Queria responder a pergunta. Eu estava esperando aqui. Com minha família também, eu tive alguns processos de aceitação. Primeiro, enquanto um menino gay, assim, com 16 anos, um menino chegou no Twitter da minha mãe e falou: seu filho é gay. E eu Como é sei... que é? Caralho, você Alguém já chegou? No Twitter? Foi no Twitter da minha Redes mãe, sociais. marcou ela, falou assim: seu filho é gay. Nossa. E eu sei porque eu já fiquei com ele. Aí ela foi responder: sorte sua, porque é a pessoa mais generosa que eu conheço. Maravilhosa. Aí quando eu cheguei da escola, eu vi aquilo, eu fiquei assim: nossa, agora minha mãe sabe. E aí eu Antes fui... de você contar Antes pra de sua você mãe, contar. essa Ela pessoa tinha contado, falou. ela Eu soube não tinha pelas redes contado, sociais. aí aconteceu isso, né? E aí eu entrei pra dentro do quarto, falei: nossa, eu não vou sair daqui, não vou sair daqui. Aí ela bateu na porta, me chamou, aí tava ela, meu pai e meu irmão. E aí, eles brincam com isso até hoje, que tipo assim, eles já sabiam, sabe? Eu sempre tive o mesmo jeitinho, eles estavam esperando eu ter coragem de contar, assim. Então, foi um processo mais deles me acolherem do que o contrário, assim. Então, foi muito tranquilo, assim. E o processo enquanto mulher trans, primeiro eu comecei fazendo drag queen, então eu participava das competições de drag. Só que eles percebiam também que eu só me sentia mais confortável enquanto eu estava performando a feminilidade, até eu perceber que a feminilidade já estava comigo, porque eu era mulher trans, sabe? Mas eles sempre me abraçaram muito, assim. Enquanto o hip hop, meu pai sempre gostou de hip hop, sabe aqueles DVDs que tinham 50 clipes de hip hop? Essa Eu acho que é da minha Aí, e eu ouvia, Eu amava. só que tipo assim, eu gostava só dos que tinham as mulheres. Então eu ia diretamente no das mulheres, assim. Então, eles me abraçaram muito. E minha mãe, ela é minha religião, minha maior referência de vida. E no clipe de Eu Sou Deus, uma das músicas minhas, foi o meu TCC, foi a conclusão de curso minha, assim. Legal. Eu quis muito colocar minha mãe, sabe? Porque ela é meu referencial de vida, assim. Uma homenagem pra ela. Aí o clipe foi o trabalho de conclusão do meu curso. Legal. Assim, ter referência em casa é muito bom, né? Assim, na área artística, né? Gente que compartilha isso dentro de casa tem... Eu vejo que muitos artistas sempre comentam isso. Ah, nossa, meu pai escutava, minha mãe escutava, o primo é músico, ou o tio é músico. Então, por isso que eu decidi participar também, seguir essa carreira. Referência em casa é tudo, né? É tudo. eu acho que E a minha família é muito zoeira, assim. Então, a gente brinca de criar musiquinhas e zoar um ao outro, assim. Então, tipo, a gente sempre teve essa facilidade, sabe? Artística, assim, de brincar. E de brincar com as vozes também, fazer dobras de vozes. Eu, minha mãe e meu Seu irmão. pai e sua mãe também são da área artística? A minha mãe, como ela tocava órgão, ela entende muito de música. E por entender muito de música, ela sempre ajudou a gente, por exemplo... Dá dicas, né? A criar nossas músicas e tudo mais. Meu pai, não. E hoje em dia, eles não estão mais juntos, assim. Sim. Mas, por exemplo, hoje eles estão juntos, porque eles são amigos até hoje. Então, tá minha mãe, a namorada dela e meu pai na casa dela, fraga. Então... Tipo assim, eu sou muito sortuda no aspecto família e parentes, assim. Hoje, meu pai mora perto de todos os parentes dele, assim. Ele tem 6 irmãos. Mora perto de todos os irmãos dele. Todos eles são da região do Sapucaia, Tropical, assim. Então, eu tô sempre muito cercada de primos e de parentes, assim, no geral. Todos eles abraçam muito. Falei aqui, né, que minha mãe não escutava muita música, pelo menos Ai, as agora lembranças você que eu vai se tenho. Aí eu redimir. tô aqui, eu tô aqui. Minha mãe vai me Essa misericórdia. matar, Eu falei, eu vou lembrei dos discos que tem lá na casa dela até hoje. Mas assim, desde quando eu entendo por gente, sempre o mesmo som que tá lá até hoje tava quebrado e não tocava os discos. Sim. A minha lembrança é essa, assim. Então eu falei assim, não, minha mãe não escutava muita música, mas aí eu falei, lembrei dos forró, dos sertanejos. E é bom que você falaram Tem uma Marrone, dos negócios que referência, ela- assim, né? É bom que vocês falaram. Você falou do disco. Isso aí eu acho que é da minha época, mais ou menos. Você falou fita cassete? Escutava Não, aqueles DVD mesmo. não, então já é um Pirata. pouquinho mais... Então já é vinha mais- um Fat Beats lá com 120 120 clipes músicas. de hip hop. Não, uma- DVDs, assim, após anos 2000, assim, né, o boom da música popular, né, dessa música popular, né, que começou a chegar até a gente, que é o pop, né, que é o rap, né, ela se tornou democrática, né? Um dos primeiros passos da democracia na música, assim, foi os discos, né? Os discos não, os CDs, Pirata. né? Piratas, porque, assim, abriu um leque enorme, assim, pra mim foi isso, porque
eu lembro, assim, de ter mudado para Nova Contagem. Aconteceu uma fatalidade na minha vida, na minha família, perdi meu pai, minha mãe teve que mudar, foi para Nova Contagem. E lá, escutando, né, as músicas na quebrada, aí que eu falei assim, não, eu quero escutar aquilo ali, eu quero ter aquele disco para mim, quero saber quem tá cantando, né? Aí eu pedi minha mãe para comprar aí na época, né? Assim, qualquer R$5 era muito real, né? Era muito dinheiro. Ela me deu um desses discos pirata, né? E como... Né, um CD, né? Eu lembro que era um álbum do Racionais, Sobrevivendo no Inferno, né? E eu escutei aquilo ali, tipo, milhares de vezes. E por ser pirata, isso é uma coisa que estava mais fácil, né, de conseguir, né? Comprar outro, porque democratizou. Aí eu comecei, né? Depois foi outro, depois foi outro. Comprando. Eu também, a gente vivia... Porque um CD original era muito caro naquela época. Então, de fato, era uma democratização, né? Porque a gente só tinha acesso ali. E trocou. Eu queria que a Lua desse uma palhinha. Será que você pode pra gente? Ou fazer uma rima, só se você quiser. Freestyle. Aí você escolhe. Deixa eu pensar. Ou uma música sua que já... Dá pra lançar alguma coisa? Tem uma música minha que eu vou lançar. Eu vou lançar um álbum esse ano que chama Existe Rap na Lua. Olha, não, que legal o nome. Primeira mão aí. Só que eu tô indecisa em uma coisa. Se vai ser um ponto de interrogação ou se vai ser uma afirmação. Mas eu acho que o ponto de interrogação vai deixar mais enigmático, sabe? Existe rap na Lua? Dá play pra você ouvir. Bom. É isso, usar o sistema aí, né? Os cliques a favor. Muito bom. Tem uma música minha que eu vou lançar com o Escobar da Rima. Eu acho que você fraga. Sim, Escobar. conheço. Ele é tipo uma referência. Eu acho ele um dos maiores letristas. Que chama Dálmata. A gente compôs olhando pro meu Dálmata, assim. Legal. E meu verso é assim, ó. Então fala, Escobar, aperta minha mão, cola com a trava que sabe o que faz. A gente porta acima, bolada, embrasando o beat, tirando a paz. Daqueles que acham que é foda, andando na moda com o mano e do pai. Quem disse que eu não sou herdeira, se eu herdei as forças dos meus ancestrais? A rua é o maquinário do poder da minha voz. Tem toda a engrenagem necessária para nós. Escalando a cidade com minha letra feroz. E eu já sei a cara de quem quer ser meu algoz. Não suporto ver o rosto, dá desgosto, já tá tá suave, tô suave, cola a chave no pescoço. MG é nós, cê sabe, agora o Brasil vai ser nosso. Foda-se a hierarquia, na rima eu sei que posso montar um barco de letras na minha viagem. Navegando sobre mares, a maldade eu deixo à margem. Tô pescando MCs fracos, a rima é meu anzol. Mas não tem naufrágio, pois cê sabe, o rap é meu farol. Aê! Boa! Isso aí, ó, primeira mão, hein? É isso aí. Lançamento, hein? Lançamento. Né? Isso é só a prévia, viu, pessoal? Depois vocês clicam E o lá. verso do Escobar que vem depois disso é tipo... Bacana, legal, parabéns. Muito bacana. A gente tá quase finalizando, né? Ai, é tão triste. Tá bom. Passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Fala que fica querendo. Pode falar. Não, pode falar. Queria saber como é que a gente faz para fortalecer a cena, né? A cena independente, os artistas independentes. O que tá precisando? Eu acho que é consumir bastante o trabalho deles, divulgar, seguir nas redes sociais, mandar o trabalho quando estiver pronto para as pessoas. Acho que é mais isso mesmo. Vou até aproveitar, vou deixar você responder, mas para deixar um recado para todo mundo, que aqui é um espaço aberto, né? A gente está aqui para divulgar, né, para contar a sua história. As pessoas podem pedir para participar, venham participar, e é isso que a gente quer, né? Divulgar o maior número possível de artistas de Contagem, artistas de outros municípios também, independentes. A gente quer fortalecer a cena de Contagem. Então, o que eu acho que precisa a gente fortalecer? Assim, a cultura hip-hop é uma cultura que é de militância, é de se empoderar de um discurso, é de colocar seus valores, suas pautas em xeque mesmo, sabe? Questionando a si próprio e questionando o que está fora, né? O outro, no sentido sistema, né? E, então, acho que o que a gente precisa é se empoderar dos discursos mesmo, sabe? Se a cultura é uma cultura militante, uma cultura que questiona, então vamos se empoderar disso, vamos questionar, né? Vamos contribuir nesse lugar, sabe? Essa formação política, né? Individual é importante, né? Tanto para o público, tanto para os MCs, para os artistas que se apresentam, que colam no movimento hip hop. Assim, algo que eu penso que eu percebo que falta um pouquinho na gente enquanto movimento, sabe? Porque
Assim, pelo menos as pessoas que passaram, né, que são referência no hip hop, sempre tiveram essa veia, né? E agora a gente tá vendo tantos artistas estourando e artistas que aparecem assim, do nada, né? Do nada já aparece assim, uma pessoa que você vê, meu vizinho tá fazendo música e já tem gravadora, já tem clipe lançado, já tem dinheiro para fazer isso. É um boom do nada, né? E a gente não sabe de onde essas pessoas vieram. Não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema. Só que a gente vê que se a pessoa não se forma nesse processo, não tem essa característica, né, de lutar pelos direitos que aquela cultura que ele está querendo participar sempre lutou, ele está fazendo, assim, ele não tá a favor do movimento, né? Ele não tá... Você tá colhendo sem plantar, né? Tá colhendo sem plantar, você falou tudo. Tá colhendo sem plantar. Então, vejo que é isso, assim, se formar politicamente, se posicionar. Ainda mais tendo abertura, sabe? A oportunidade que estamos tendo nesses anos, né, de conversa com a gestão aqui em Contagem, tem que abrir portas, né? E a gente tem que saber como entrar nessas portas e sair delas depois, né? Chegar chutando, muitas vezes, assim, a gente apanha muito. Sabe? Nossa, quantas vezes aqui no Eldorado a gente estava reunido e a polícia já chegou, assim, tacando spray, batendo na gente, sabe? Jovens que estavam na rua, sabe? Fazendo rima, sabe? Então, assim, é uma coisa que a gente não entende, né? Porque acontece. Então, a gente fica revoltado, sim. A gente fica revoltado com essas situações. Mas se a gente tem a oportunidade de dialogar, de construir e dar a nossa opinião para eles fazerem, né, projetos que sejam mais coniventes com a nossa realidade, porque muitos artistas hoje aqui em Contagem não têm CNPJ, né? Não são pessoas físicas, não tem, assim, talvez 15 anos de atividade, sabe, para comprovar lá no seu portfólio. Então a gente tem que fazer esse movimento de se empoderar do que está acontecendo, dessa nova forma que o poder público viu para conseguir incluir a gente tem que trabalhar junto, né? Tem que fazer esse empoderamento do discurso e trabalhar junto, colocar nossas opiniões, o que a gente acha que precisa melhorar, o que a gente acha que tá bom, né? E construindo. Acho que é isso. Tá bom. Tem uma perguntinha clássica, nós sempre perguntamos para os nossos convidados, que fala contar, o que é uma única palavra, o que é contagem viva para você? Contagem viva para mim? Peraí. Tudo bem, pode pensar. Posso falar? Pode falar, André. Acho que contagem viva para mim é contagem das possibilidades, sabe? A gente fazer com que qualquer pessoa consiga se expressar em qual área que for, né? Consiga levar um sustento para sua casa, né? Seja por meio do trabalho, seja por meio do que ele aprende fora de casa e leva para casa, né? Porque, assim, tem uns ensinamentos, né? De Emicida você nunca saia de casa e depois volte, né, com mãos ou mentes vazias, né? A gente tem que trazer alguma coisa para nossa comunidade, né? Trazer alguma coisa para dentro de casa. E acho que é esse a vontade, né? De tipo assim, ter oportunidade para que você possa aprender, construir, errar, principalmente errar. A gente precisa de mais espaço para poder errar, né? E não ter medo de errar, né? Eu acho que a gente também, às vezes, nem faz a coisa por medo de errar. As inseguranças são muitas, né? Seguranças muitas. A gente é atravessado pelo colonialismo há muitos anos, pelo racismo, né? E, assim, o hip hop é espaço para a gente desconstruir isso, né? É um espaço que dá voz, que dá, né, um momento de escuta, né? E se a gente sempre foi atravessado por esses negócios, a gente tem que, né, correr 2 vezes mais e tentar quebrar essas barreiras diariamente. Contagem viva para mim é afeto, sabe? Eu acho que a gente tá precisando cada vez mais de afeto. A gente tá num mundo tão maldoso hoje em dia, sabe? Tão pesado, tanta coisa ruim acontecendo. Então, acho que abraçar o próximo, acreditar no corre do próximo, seja fã dos seus amigos. Eu vi uma frase esses dias no Instagram que me tocou muito. O
capitalismo ensina a gente a competir. Mas a gente não precisa competir entre si. Se a gente se juntar, a gente vai ser muito mais forte, sabe? E o movimento precisa dessa força. Então, acho que é isso. Gente junto consegue mais longe, né? De verdade, assim. E fazer em coletivo, né? Essa ideia de fazer em coletivo, né? Não ser só uma batalha, né? Ser um coletivo, né? Faz a gente crescer, poxa. A gente estamos aprendendo a fazer isso em contagem, né? A gente valorizar o que o outro faz, e o outro valorizar o que a gente faz, a gente consumir o do outro, o outro consumir o nosso, e construir uma rede, né? Isso que estamos fazendo aqui. Acho que a cultura hip-hop aqui em Contagem está fazendo muito disso, de construir uma rede. Porque Belo Horizonte, né, ela não surgiu... BH, né? O movimento hip-hop em BH, né? As batalhas, o rap em BH, ele não veio, assim, do nada. Foi uma construção e eles se apoiaram muito. A gente aprendeu com isso e está fazendo aqui, tá colhendo os frutos devagarzinho, sabe? Uma curiosidade pessoal minha aqui. Se eu pudesse fazer um feat ou uma batalha com qualquer artista, vivo ou morto, quem que seria o seu? Atualmente, assim, eu tô escutando... Eu sou fãzaço, assim. Sou fãzaço mesmo do BK, gente. Misericórdia. A Bebe Bequila, o nome dele. Ele é carioca, sabe? Cresceu lá nas ruas do Catete. E, assim, quando eu escutei o primeiro álbum dele, solo, né? Que é Os Castelos e Ruínas, eu falei assim, nossa, que foda, que doido. Eu quero conhecer mais. Então, é um artista que eu sou fã. Fui pro Rio de Janeiro a primeira vez porque eu queria... ele, no grupo que ele participava, ele teve um dos versos, ele falou assim, segunda-feira é dia de rolê na pedra. E ele trazia muita ambiguidade, muitas linhas que tava querendo, com duplo sentido, que tava querendo dizer uma coisa, mas no final das contas é outra. Né? E eu falei assim, nossa, eu tenho que conhecer esse lugar, tenho que conhecer do que ele tava falando, né? Por ser fã, hoje, atualmente, eu faria um feat com ele. Mas é claro, tem nomes aí, né, que são eternos, né? São eternos. DJ Kaique, nossa, eterno, faria um feat com ele, assim. Nossa, imagina o DJ Kaique produzindo uma música sua, sabe? Gente que tem história, assim, de muito tempo na cultura hip-hop, no rap. Tem o próprio... você falou um só, né? Mas é difícil, só pra você ver como que é difícil. Mas o Mano Brown também, né, claro? O cara... Nossa, o cara... ele é o cara, né, assim... não fez nada sozinho, mas, assim, ele é o cara, assim... Ele consegue ser essa pessoa que materializa o que é o hip-hop nacional, né? Se for falar o nome do hip-hop nacional, muitas vezes você vai lembrar dele primeiro, sabe? Bacana. Você, Lu? O feat... um dos feats que eu queria muito que acontecesse era com o FBC. E aí, tipo assim, quando aconteceu... E eu, assim, você fez o feat com ele? Que chique. Metam as caras pra pedir os seus feats. Porque quando eu cheguei no FBC, eu falei assim, não... Eu já tenho um não, mas eu vou tentar. E aí eu mandei uma mensagem no direct dele falando, olha, eu tenho uma música que tem tudo a ver com a gente, que eu tô escrevendo pro meu álbum, eu queria muito que você ouvisse. E aí ele me respondeu. Ele me respondeu com o número dele. Aí quando ele respondeu que sim, eu já mandei mensagem no Gabriel da Sem Selo, que é onde eu produzo. Falei assim, olha, eu produzo Miami Bass, porque o padrinho falou que sim. E aí ele produziu a música em uma semana e aí aconteceu. Você já lançou essa música? Já lancei, tá no meu álbum. Chama Duas Luas. Ai, inclusive é a minha música mais ouvida, óbvio. O padrinho, né? O padrinho. Assim, um feat que eu queria muito, assim, mas eu ainda acho que é uma realidade distante, com a Urias. Nossa. Ai, ela é maravilhosa. Que eu acho ela icônica, assim. Nossa, de verdade. Legal. E quando a gente traz o nome de um artista, a gente tem outras pessoas que fazem uma teia, né? Para aquele artista ser referência, para aquele artista ser especial para nós, né? Trouxe o nome de uma pessoa de muito longe, poxa, um carioca, né? Mas o que me chamou a atenção foi a conexão dele com outras áreas, né? Teve um outro álbum dele que... Antes disso, na verdade, eu fui numa exposição no CCBB, né? E lá, na exposição, tinha um artista, né? Através de uma obra, expressando que o novo navio negreiro seria os Camburões, assim, né? Ele tinha uma obra
que tinha um navio com a plotagem do navio, assim, você pode dizer, era como se fosse uma polícia militar lá no Rio de Janeiro, né? A polícia do Rio de Janeiro lá. E me impactou, sabe? Tinha outra obra dele também, que me impactou pra caramba. Eu falei assim, quem é esse cara? Né? O que ele já fez? Aí eu procurei e vi que ele fez a identidade visual do álbum Gigantes, do BK, que é da mesma quebrada, que tem movimento. Aí eu falei assim, nossa, que legal. Que doido. Que doido. Aí eu fui mais uma vez para conhecer o trabalho do Maxwell Alexandre, que é o artista que fez a identidade visual do álbum Gigantes. Vi que ele tinha, né, projeto social, estava lançando uma exposição com umas telas enormes, né, chamado Pavilhão. Então, eu acho que a arte é isso, né? Ela vai conectar pessoas diferentes, em diferentes contextos, e em alguma coisa ali a gente vai se encontrar, né? E aí eu acho que o poder da arte é esse, assim. A gente se conecta nisso. Você fala, eu trouxe lá de longe, mas porque, de alguma forma, ele lá de longe fez algo que te impactou aqui, né? Sim, acho que uma coisa muito que a Lua falou, que tem coisas que atravessam todos nós. E aí a arte consegue... Desculpa, eu falo demais. Achei que ia fazer mais um desafio aqui. E desse poder que a arte tem, né? De ela transitar em outros lugares, sabe? Ela consegue transitar em isso outros porque lugares. Ele estava nervoso, né, Lu? Eu falo, é assim mesmo. No ano passado, a Juliana Assunção, ela estava apresentando seu projeto de pós-graduação. Ela é estudante, se não me engano, de medicina na UFMG, ou estudou medicina na UFMG e depois está fazendo a pós lá também. E ela trouxe uma dimensão da arte junto com saúde, sabe? Muito interessante. E o recorte, né? Ela está falando da cultura hip-hop, sabe? Como um potencial para ajudar na saúde, né? Na saúde, né, mental dos jovens e adolescentes. Vou pegar o contato dela. Eu faço um trabalho parecido lá em Joatuba também. Juliana Assunção, ela apresentou a pós-graduação com esse tema, assim. Então a gente vê que a arte e a cultura hip-hop, ela pode transitar em outros lugares. Ela, né, sempre foi carregada de muitos estigmas, mas a gente vê que esses estigmas estão caindo, né? Estão caindo. E é importante a gente discutir também em outros lugares, né? Ver como a arte pode ser libertadora, né? Tanto na saúde, tanto na educação, né? Desenvolvimento social, individual de cada um. Legal. Então, gente, obrigada. Aí, foi bom demais. Já acabou. Aqui é muito rápido, né? Eu também queria. A próxima vez a gente vai fazer um de 2 horas. 2 horas. Tem que ser no mínimo, não é pouco tempo. Mas a gente agradece aí, mais uma vez, pela participação de vocês. Eu que agradeço. Deixa contatos. Temos um detalhe. Contatos e recados. Isso, primeiro contatos e recados. Vai ser gravado, né? Porque eu ia anunciar os meus próximos shows, mas eu acho que até lá já... Mas você pode anunciar que a gente posta no Instagram. Isso. Antes, antecipado. Isso. Tipo um corte, já faz uma... Hoje eu vou cantar no Centro Cultural Urucuí, às 19 horas, pela Batalha no Trilhar. Amanhã eu vou cantar na Praça 7, às 2 horas, na Parada da Visibilidade Trans. Meu show é às 2 horas. E no dia 3 de março eu vou cantar com o pessoal do La Corporação, no Darby Skate Bar, às 8 horas. Até então é isso. E o meu Instagram é @luazanelaofc. Quem puder seguir e acompanhar, vai ter muito trampo lindo saindo esse ano. Então, recados e... Então, meu contato, né, nas redes sociais é @chaosommelier, CHAOSSMILLER. Com 2 M's, acho que faltam um. Com 2 M's e 2 S. Chau Sommelier. Recados, acho que é um abraço pra minha mãe, né, gente? Nossa. Meu pai, pra Xuxa. Acho que eu sempre lembro da minha mãe, poxa, assim, quando eu vou em algum lugar. E acho que por conta da saudade, né? A gente vive na correria, nem sempre, mesmo por morar na mesma cidade, né? Pra quem estuda, né? De segunda a sábado, né? E tem domingo pra descansar só ou pra fazer alguma atividade. A gente vê quanto é difícil e a correria mesmo. A gente talvez, e muitas das vezes acontece, de deixar, sabe, esse lugar da família, né? Assim, mais distante, em segundo lugar, mais distante por conta da correria mesmo, diária mesmo da gente.
Então, um abraço para minha mãe, para meu irmão, que está longe. Meu irmão mora em outra cidade, então, abraço, Dedé. E é sobre isso, assim, um abraço para meus amigos. Daqui, sem ser essa semana, né? Então, não sei a data que vai sair isso aqui, né? Então não dá para falar semana. Mas cola na Batalha do AB, cola nas batalhas aqui de Contagem, na Segunda Rap, na Batalha da Jabu, fortaleça o movimento, compre as rifas, siga os artistas nas redes sociais, compartilhe, chame seus amigos, familiares para estar nos movimentos de slam, de batalha, de dança, de grafite da cidade. É muito importante a gente compartilhar com o outro, sabe? Coisas boas que estão acontecendo. Então, compartilhe essas coisas boas aí, galera. E falando em recadinhos, nos sigam aí nas redes sociais, as principais plataformas de áudio. Ele falou ali que em breve a gente vai ter essas informações certinhas. Aí é muito simples. Rádio Contagem Viva. Mas eu conheço. É isso aí. Até a É isso aí, próxima. gente. Obrigado, Obrigado, gente. até a próxima.